sou a Bruna Moreira, chefe charcuteira da Moreira Charcutaria, que fica aqui na Bahia, no sertão baiano. É um prazer poder participar desse evento tão rico que é o Terra Madre Brasil, produzido pelo Slow Food, alimentos limpos, bons e justos. E vamos aqui apresentar hoje um prato que é feito com a manta de bode, pirão de leite e vinagrete de milho, utilizando esses ingredientes da nossa região. Aqui é a manta de bode, uma parte dela, tá? Essa é uma parte provavelmente aqui da paleta. Eu vou explicar um pouco sobre esse processo que é feito nas regiões de semiárido principalmente. O animal abatido ele é desossado por inteiro, sem que haja nenhum corte de separação dessa carne. A carne ela é salgada e pendurada em varais. Então faz com que ela tenha esse nome de manta, pois ela conserva essa característica de uma carne aberta do tamanho de uma manta. Essa é uma técnica de conservação muito tradicional no sertão, e ela utiliza, além do sal, para a salga dessa carne, algumas características da região elas favorecem esse processo. Então essa carne é pendurada ao ar livre, na sua maioria das vezes, e ela recebe a ação do vento que ajuda no processo de desidratação com a ajuda do sal. Então a gente tem uma dessas técnicas, né, de conservação que a gente utiliza na Bahia é a manta de bode. Ela também é feita com carne de outras espécies, como o carneiro. Então a manta de bode se tornou um nome já generalizado para carne de carneiro e de bode, caprinos e ovinos. O Nordeste do Brasil é muito rico em técnicas de conservação de carnes e a gente tem muitos exemplos aqui, como a gente está vendo aqui a manta de bode, mas também o fumeiro, que é a carne salgada e defumada, que é muito tradicional na região do Recôncavo também. No sertão é muito comum, na região da Caatinga, as carnes salgadas e secas ao sol ou carnes de sereno. Isso vai depender do produtor que está preparando. Ele pode utilizar uma técnica de salga e a secagem ser feita sem o sol, com o sereno da noite. A gente tem horários e temperaturas diferentes na nossa região. No período do dia, normalmente, as temperaturas são mais elevadas. No período da noite, as temperaturas mais baixas. Isso faz com que a gente possa fazer uma série de produtos com características distintas. Daqui a gente vai tirar como se fosse um steak dessa carne, tá? No processo, ela não é feito nenhum toalete, nenhuma limpeza é feita nessa carne para conservar, inclusive, essa abertura em manta dela. Então a limpeza é feita após toda a técnica de salga já produzida. Então aqui a gente tira um pouco dessas aparas, limpar algumas partes que são mais resistentes, conservar as características dela, mas deixar ela o mais palatável possível. Agora vamos falar um pouco sobre o pirão, né, que a gente vai utilizar nesse prato, que é um pirão de leite de vaca com a farinha de mandioca, que ela é feita com um processo artesanal de triturar a mandioca, prensar e torrar em fornos artesanais, né, mexendo sempre, todo momento, para que ela tenha a baixa acidez dela e tem essa característica de uma torra bem fina. Então essa é a farinha que a gente vai utilizar hoje, que é muito comum no sertão. Acho que essa combinação de farinha com o bode, isso é muito forte na nossa cultura, muito presente, e são ingredientes que são muito importantes para toda a família sertaneja. Para o vinagrete a gente vai utilizar o milho,
né? Um milho verde cozido. Então esse milho, esse ano a gente não teve o São João, né? Que é muito comum o consumo do milho, então muitas famílias acabaram congelando os milhos e a gente está fazendo essa utilização aqui dele cozido em água e sal, tá? Até ele atingir a textura macia e o sabor do cozido. Com ele a gente vai fazer um vinagrete, uma emulsãozinha de azeite com vinagre, utilizando também cebola roxa e o coentro, que não pode faltar. Para grelhar essa carne, nada mais tradicional também para a gente que a utilização da gordura. Dois tipos de gordura muito comum na nossa região, que é a banha e a manteiga de garrafa. Existem duas formas de fazer a manteiga de garrafa. Uma é batendo a nata, né? E a outra é cozinhando essa nata para ver a separação dessa gordura que tem no leite. Eu vou passar um pouco aqui na carne. A carne não precisa de sal. A quantidade de sal dessa carne também tá bem legal, não é nada excessivo, não precisa lavar. Então é uma carne que ela tá pronta já para o consumo. Vou adicionar um pouquinho da manteiga aqui na panela também, tá? E pôr a carne. Para dar o ponto da carne, é necessário a virada dela apenas 2 vezes, tá? A gente coloca uma vez, sela um lado, a gente começa a ver a ação do calor aqui na borda dela. Quando atingir mais ou menos a metade, a gente vira o outro lado e finaliza. Colocar um pouquinho mais de manteiga de garrafa. Depois de selar os 2 lados, é só dar uma grelhada nas extremidades, nas laterais, para que ela atinja o ponto no centro. Eu vou tirar essa carne do fogo. Enquanto ela descansa, a gente vai preparar o nosso pirão. Para o nosso pirão, a gente vai aquecer esse leite para aromatizar. Para aromatizar esse leite, a gente vai utilizar o alho amassado com casca mesmo, 2 dentes. Nós temos muitas ervas aromáticas na caatinga que dá para ser utilizada em diversas preparações da nossa culinária. O alecrim da caatinga é uma delas e eu vou colocar aqui junto com alho para que ela, quando aquecido o leite, absorva esse aroma que ela tem, tá? Então, aquecer o leite um pouquinho, ele começa a absorver todo o aroma, aquece também o alho, o alecrim e absorve esse aroma. Bom, agora aquecido o leite, a gente vai peneirar para que não... porque a gente quer um pirão mais limpo, então a gente vai peneirar ele aqui. Esse leite aromatizado, ele volta aqui para a panela, tá? Onde ele vai receber a farinha, tá? Bem pouquinho. A farinha, quando ela hidrata, ela vai inchar, né? A gente quer um pirão mais não tão duro, então a gente vai colocando aos pouquinhos. E sempre mexendo para ela não empelotar, não criar aquelas bolinhas de farinha no pirão. Ela vai encorpando. E para finalizar,
A gente vai acrescentar um pouco de queijo meia cura, que ela vai dar uma textura melhor para esse pirão e o sabor também, né? Acrescentar aqui esse é o queijo meia cura, tá? A gente vai continuar mexendo e faz uma espécie de aligô, mas feito com a farinha de mandioca, e ela tem essa textura, ela dá essa textura de aligô. E para finalizar, mais um pouquinho de manteiga de garrafa, que vai dar um brilho nesse pirão. Vinagrete bem simples, o milho já está cozido, tá? Vou colocar aqui o milho. Milho cozido, um pouco de cebola roxa, tá? O coentro, que não pode faltar na nossa cozinha, na cozinha baiana. É de norte a sul da Bahia a utilização desse ingrediente que é espetacular, que é o coentro. Então, Recôncavo, Sertão, sul da Bahia, a gente faz a utilização desse ingrediente. E vou acrescentar um pouquinho da pimenta de cheiro. Nessa mistura eu vou acrescentar agora uma emulsãozinha do azeite e do vinagre. Um pouquinho de vinagre. Azeite. A gente vai mexendo. Pronto, esse é nosso molho vinagrete, que eu vou temperar essa salada. Misturar bem. Acrescentar só um pouquinho de sal, lembrando que o milho já está cozido com sal. Aqui é nosso pirão de leite aromatizado. Não acrescentei o sal, que o queijo ele já é salgado e a carne também. Ela já tem um teor de sal legal. Essa aqui nossa manta de bode, nosso vinagrete de milho verde. E a manteiga de garrafa novamente para finalizar. Esse tempo que a carne ficou aguardando o purê ficar pronto é o tempo que ela tem para reter todo o líquido dela para o centro da carne e não perder o suco assim que a gente corta. Esse aqui é nosso prato, espero que vocês tenham gostado e convido vocês para ficarem um pouco mais para o nosso bate-papo que vai acontecer agora com o Marcelo Tessanada e a Denise da Coppercook Graveteiro, da cooperativa que fica em Uauá. E vamos falar muito mais sobre a manta de bode, o maracujá da caatinga, o umbu e tantos outros ingredientes que a gente tem na nossa região.